Bom, olá gente, bem-vindo ao canal Minus Code. Eu sou o Miguel, também conhecido como Mingo, e hoje eu vou mostrar para vocês um projeto que eu venho trabalhando desde o ensino médio. É algo que eu gostaria muito que fosse para frente, que seria muito interessante trazer mais gente para trabalhar nesse negócio, claro, voluntariamente. Tem um repositório no GitHub para isso, eu vou deixar no link, eu vou deixar nos comentários na descrição o link. E bom, isso daqui é basicamente como se fosse um Desmos Calculator ou como se fosse um GeoGebra, o que você preferir. Ele consegue desenhar funções na tela a partir de parâmetros. Então, fazer funções gráficas desenhadas na tela. Como assim? Vamos explicar agora. Vamos lá para o projeto. Aqui nós temos o gráfico gerado, como vocês podem ver. Eu vou dar um zoom out, para vocês conseguirem ver melhor. Aí, espero que dê para enxergar ainda as letras. E aqui nós temos algumas funções já pré-setadas. E aqui nós temos os botões de recarregar e o gráfico. Eu vou só deixar esse gráfico um pouco mais denso para ficar melhor de visualizar as coisas. Vamos lá. Primeiro eu tenho que vir em configurações e botar a quantidade de quadrados que eu quero. Aqui, essa quantidade de quadrados atual tá 10 por 10. Eu vou mudar para 20 por 20. É só dar um play novamente. Agora nós temos um gráfico 20 por 20. Vamos dizer que eu quero ver a função do primeiro grau. Aqui nós temos aqui o nome, primeiro grau. Podemos controlar a resolução como quisermos. Então isso aqui vai aumentar e diminuir a resolução. E aqui são os dois parâmetros, né? Os dois coeficientes, o coeficiente A e o coeficiente B. Se eu colocar o coeficiente A como menos 3, ele deveria mudar a reta sendo desenhada. Se terá o valor aqui, vai mudar a posição dessa reta no gráfico. Então se eu botar como 15 aqui, ela foi deslocada para frente. Isso porque eu ativei a primeiro grau, né? E se eu desativar ela a primeiro grau, ela não aparece mais. Vamos supor que agora eu quero ver o círculo paramétrico. Então venho aqui, clico no círculo paramétrico. Aqui está meio errado porque eu tenho que agitar nas configurações de como que é exibido o botão de resolução. Mas como vocês podem ver, está escrito círculo paramétrico. Eu deslizo aqui, ele vai controlar a resolução. Vamos colocar a resolução máxima. Aqui a gente pode alterar o tamanho do círculo, então vamos botar como um valor de 10, por exemplo. E botar numa posição 1 e na posição menos 1. Se eu clicar em recarregar, esse círculo é redesenhado na posição que eu quero. Se eu vim aqui botar 5, por exemplo, quer recarregar, ele recarrega automaticamente, só clicando no botão recarregar. E aqui tem várias outras funções também, como o seno, que foi uma das que eu desenhei. Então se eu botar aqui como, por exemplo, 0.25, clicar em recarregar, ele vai deixar bem próximo. E também tem a do segundo grau, que é a mais padrão que todo mundo conhece. Se eu botar aqui menos 2, recarregar, vai inverter. Basicamente é assim que funciona o processo. Agora, por que eu decidi gravar um vídeo sobre isso? Por que eu acho que seria muito importante eu receber? Então aqui vocês podem ver também que ainda está meio quebrado, né? Porque o segundo grau só aparece aqui, ó, quando eu clico nele. Isso aqui é algum erro de checkbox, provavelmente, que eu desconheço o que acontece. Mas eu ainda vou corrigir. Mas por que eu queria mostrar isso aqui para vocês? Eu queria mostrar isso aqui para vocês porque essa não é a primeira vez que eu faço esse projeto. O primeiro projeto, como eu tinha dito, a versão primeira dele foi criada. A primeira versão dele foi criada há algum tempo atrás, no ensino médio, quando eu estava no ensino médio. E ela se torna a quarta vez agora, né, que eu estou fazendo uma refatoração desse código. E o que eu achei interessante é que ao longo do tempo eu fui percebendo o quão fácil e o quão rápido eu estou conseguindo desenvolver cada vez que eu tento mexer no código.
Então toda vez que eu vou aqui e tento falar, não, eu vou mexer isso daqui de novo, eu vou mexer, eu vou melhorar, deixar mais bonitinho, mais bem preparado, aplicar novos conceitos que eu aprendi, isso torna o processo todo muito melhor, porque eu vou aplicar conceitos que eu aprendi durante esse tempo nesse novo projeto, quer dizer, nesse mesmo projeto, aliás. E qual que foi a diferença dessa vez? Graças a alguns vídeos do Renato Augusto, que eu vi recentemente, como questões de padrão de projeto, POO, Clean Architecture, Solid e conceitos desse tipo, eu acabei percebendo que eu poderia melhorar esse projeto de uma forma muito mais vigorosa do que eu tinha feito das últimas vezes. Então decidi mudar. Decidi adicionar um arquivo Bootstrap para criar tudo aquilo que fosse criado apenas uma vez, com esses checkboxes e esse botão de recarregar. Então ele cria tudo isso daqui. Com esse toggle graph, por exemplo, esse toggle graph é a função que vai fazer o draw novamente. A gente tem configurações, agora a gente tem um arquivo de configuração só para citar tudo aquilo que for necessariamente configuração do projeto, nada a ver necessariamente com funcionalidade, mas que necessita de informação. Isso daqui vai trazer as informações necessárias para poder desenhar o grid, para poder fazer a correção de plano, porque aqui no Pfad.js o Y é de cima para baixo, sendo que na verdade tem que ser de baixo para cima. A gente tem a separação de cada coisa. Então agora nós temos o S do Solid sendo representado de forma bem forte, coisa que não era feita antes. Antes, aqui dentro desse graph, tudo isso daqui era tudo o graph, tudo isso daqui que está sendo fazendo o graph, ele fazia tudo isso aqui que ele deveria fazer e ainda mais coisa que ele não deveria fazer, como por exemplo criar os próprios inputs do processo, criar os próprios inputs que seriam exibidos aqui dentro, coisa que não deveria fazer de jeito nenhum, afinal de contas ele só é responsável por plotar no gráfico, coisa que eu consegui mudar dessa vez. Agora ele só tem uma função plot no gráfico, na função graph, que faz essa função que ele precisa fazer. Ele apenas pega as suas dependências que foram passadas para ele e resolve essas dependências do jeito que deve ser resolvido. Aqui a gente tem o graph base, por exemplo, também, que vai fazer a parte que todo graph precisa fazer, tanto o graph quanto o graph parametric, que agora nós temos funções tanto paramétricas quanto funções normais, coisa que não tínhamos antes. E o GraphBase vai resolver todas essas questões de renderizar os inputs. Então ele recebe do user interface a dependência e puxa um método render input para poder chamar o user interface através do próprio gráfico, mas não é ele que lida com a renderização dos inputs, ele apenas cria um método que encapsula, que envolve a real funcionalidade que está acontecendo dentro do user interface, dentro de uma dependência externa. A gente tem o render, tem o onRender, tem o getLabel para separar os títulos. Então, por exemplo, aqui em array, nós temos a utilização do getLabel para separar em um map cada função, e desse a gente conseguir identificar pelo nome por esse label quais funções devem ser adicionadas aqui dentro do GraphDisplayed, que são as funções que são adicionadas quando a gente clica nos checkboxes, como vocês podem ver aqui. Todas as funções adicionadas no checkbox, elas são as funções que estão dentro de GraphDisplayed. Vocês podem ver que é até um pouco travado, porque está gerando muita coisa ao mesmo tempo, mas ele só fica travado enquanto você está mexendo nos parâmetros. Quando você está mexendo nos parâmetros, ele pode travar sim, mas depois ele fica completamente normal, como vocês podem ver aqui, porque ele só carrega assim que você muda o parâmetro, assim que você clica em recarregar, assim que você muda a resolução. E aqui nós temos um método de GraphDeclaration para poder ser a interface de utilização do processo. Então, se você quiser, por exemplo, criar uma nova função para ser desenhada, ou você quer criar uma nova equação
poder acontecer dentro da nossa função, nós temos alguns métodos, nós temos um método de fazer isso, que eu tentei simplificar da maneira mais simples possível, que foi criar um construtor com os parâmetros que você precisa dessa função, chamar a função super com uma lista com esse parâmetro dentro, e se essa função for paramétrica, você passa um calculate x e um calculate y. Se não for, você passa calculate y e você vai retornar justamente aquela equação que você precisa. E para declarar uma função, você precisa apenas chamar se a função é um graph ou um graph parametric. Você define você define aqui as características dessa função, então o label dela, a resolução, a cor que ela vai ter, onde que vai iniciar e onde que vai terminar. Passa um user interface com a posição que você quer, então essas posições aqui não são aleatórias, elas estão sendo definidas dentro de user interface, onde que cada um vai ficar. E você passa a equação também, justamente com um label e com um value, que eu ainda estou tentando processar como fazer esse label funcionar para ser exibido aqui, mas o value ele já é exibido aqui dentro. E basicamente, esse é todo o processo que você precisa para fazer uma função e declarar uma função e fazer uma equação, declarar ela mesma. E também nós temos o user interface, que é uma das coisas mais interessantes também, porque ele é responsável por gerar todos esses inputs aqui. Então esse de resolução, esse input de texto, e tudo isso daqui, quase todos são gerados aqui dentro do user interface. Então você tem um método de renderizar, você tem um método para desrenderizar quando você desativar aqui a função. E você tem o getInputs, que é uma forma de comunicação da interface de usuário para a função que você vai utilizar. Tanto o graph quanto o graph parametric é meio que tem de comunicação entre o usuário e o plot, né? Que é a parte final, que é a parte essencial do código. E também tem um getResolution aqui, porque o getResolution é separado do getInputs, que são para os inputs de texto, e esse aqui para o input de resolução. Bom, acho que era isso, basicamente. Esse aqui é o processo, como funciona, mais ou menos, né? Não deixei muito bem explicado, mas como funciona mais ou menos o processo dessa aplicação. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Aqui nós temos o function draw, que vai executar tudo isso. Então, primeiramente ele faz o checkboard, que é quadriculado, ser executado. E para cada função dentro de graphs, ele vai fazer o plot dela. E o resto tudo é gerido a partir daqui. Claro, também tem o Bootstrap, que inicia a aplicação para gerar todas as coisas necessárias para poder inicializar a aplicação. Basicamente é isso. Espero que tenha entendido mais ou menos. Foi algo que eu trabalhei em torno de 3 a 6 dias, se não me engano, acho que foram 6 dias que eu fiquei trabalhando nesse projeto, porque é algo que eu precisava dar um descanso do School. Eu sentia que eu precisava dar uma relaxada, precisava parar para justamente refrescar a mente, e isso foi um ótimo processo para isso, para aplicar alguns conceitos base e até para entender como algumas coisas que eu posso aplicar justamente no próprio School em questão de padrão de projeto. Bom, acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, que eu vou responder. Se quiserem saber mais informações, eu deixarei na descrição sobre o link, sobre até alguns... Se vocês quiserem, posso falar sobre o Renato Augusto também, sobre alguns vídeos que me ajudaram a entender como melhorar isso daqui. E é isso. Muito obrigado e até!